Olá a todos, eu me chamo Sebastião Alexandro e agora eu vou apresentar a resolução para o homework proposto na aula 6 do curso do NAUPRO. Eu estou aqui com o PDF, com o homework, e resumindo esse exercício, né, foi solicitado para a gente criar uma aplicação, né, via App Engine e algumas tabelas e também um formulário para popular essas tabelas, né, além de ter um fluxo próprio para a parte de aprovação e envio de notificações por e-mail para o solicitante, né, para o beneficiário da solicitação, além de registrar, né, todo o passo a passo que ocorre durante o atendimento da solicitação. Eu transcrevi essas informações aqui para um Word para ficar melhor de eu abordar os tópicos. Então aqui eu estou com as mesmas informações que está ali no PDF, né, com os critérios de aceite, e eu vou deixar aqui do ladinho direito e vou abrir agora o sinal e apresentar a solução, né, para esse exercício proposto. De cara aqui eu já estou com o formulário, né, que foi criado, que eu criei via App Engine. Eu criei esse formulário mas antes de apresentá-lo, eu vou apresentar a aplicação, né? Indo lá para a aplicação que foi criada, eu coloquei o nome da aplicação de PB Bank. O PB é uma referência ao meu estado, né? Inclusive essa imagem preta e vermelha aqui é a bandeira do meu estado, por isso que ela é dessa forma, né? E aqui, já de cara, eu tô com duas tabelas aqui, que foram as tabelas que eu criei para a solução desse exercício, né? Eu deixei destacados aqui no Word alguns pontos em amarelo, que é por onde eu vou começar, né? Aqui é os critérios de aceite, e começando por esses destacados em amarelo, esse primeiro ponto aqui, esse primeiro critério, né, diz o seguinte: as solicitações de crédito devem ser armazenadas em uma tabela que possui os campos da tabela TESC e os campos de crédito. Ou seja, né, o que está dizendo aqui é que eu tenho que criar uma tabela filha da tabela TESC. E essa nova tabela que eu criar, além de ser filha da tabela TESC, vai ter os campos de crédito, que é os campos que são passados aqui, informados aqui embaixo, né, que é o nome, e-mail, sexo, CPF, RG, endereço, telefone, agência, conta corrente, valor do crédito e quantidade de parcela. Essa tabela de solicitação também tem que começar com o prefixo CRED, CRED. Eu vou abrir aqui nas configurações dela. Então aqui a gente tem a tabela, né, solicitações de crédito. Ela é filha da tabela TESC, então ela é do monte de campos. Mas os que eu quero mostrar agora são os campos próprios dela, né? Os campos que só ela tem, que é o sexo, valor do crédito, e-mail, nome, CPF, RG, endereço, telefone, agência, conta corrente e quantidade de parcela. Dando um destaque aqui para sexo, que eu criei no tipo choice, coloquei 4 choices. Daqui a pouco eu vou mostrar as choices que eu coloquei. O campo valor do crédito eu coloquei como decimal, né, já que trata-se de dinheiro. O campo endereço eu coloquei como sendo um reference, apontando para a tabela location. E o campo quantidade de parcelas eu coloquei como integer, já que é um número, um valor numérico. O restante eu coloquei como integer. Esse campo agência e conta corrente, eu fiquei meio em dúvida se deveria ser inteiro, mas eu andei pesquisando na internet e parece que tem algumas contas em alguns bancos que é permitido colocar um dígito não numérico, né, uma letra. Então eu deixei como string mesmo. É, o restante também eu deixei como string. É, eu estou com ela aberta aqui, a tabela solicitações de crédito, já com algumas solicitações criadas.
Só assim eu já aproveito e mostro também como ficou o formulário, né? Esse foi a forma como eu criei o formulário, né? Como eu posicionei os campos, né? Eu deixei o campo number, state, prioridade, assignment group, short description e description nessa parte de superior e criei uma seção só para as informações do cliente, onde terá os campos nome, CPF, endereço, telefone, agência, valor de crédito e os demais campos aqui, ó, dividido em duas colunas. E aqui embaixo a gente tem as atividades, né? O Work Notes com as informações que vai ser atualizada com as informações da solicitação, né? Que se ela foi aprovada, rejeitada e etc. Aqui embaixo eu também coloquei, né, para exibir a list eh, de approvers, né? Onde será exibido os aprovadores da solicitação. Nesse caso aqui, como foi rejeitada, então a solicitação não foi para frente, ela foi fechada como close incomplete e foi informado que a solicitação de crédito foi rejeitada aqui, né, no Work Notes. Então, esse primeiro critério aqui destacado em vermelho, ele foi atendido, então eu vou deixar ele na cor verde. Esse outro também aqui, ele foi atendido, né? Como a gente consegue ver aqui, né? O prefixo está como CRED, que é o que foi solicitado aqui. Eu vou agora falar da tabela de auditoria, né? Que é uma tabela à parte. Voltando aqui para o App Engine, eu criei uma tabela chamada crédito concedido, né? Essa tabela crédito concedido, segundo o critério aqui, deverá ter os campos nome, solicitação de crédito, que é uma referência, né, ao registro da tabela que eu criei, chamada solicitação de crédito, o valor do crédito e quantidade de parcela. Como não foi solicitado que ela fosse filha de uma outra tabela, né, então ela só vai ter esses campinhos aqui. Os campos padrões, né, que são criados, que são colocados quando cria-se uma tabela, né, mais os campos que foram solicitados. Aqui a gente tem o valor do crédito, nome, number, solicitação de crédito e quantidade de parcela. É, na verdade, não foi solicitado para criar o campo number, né? Mas eu coloquei também, né, que essa tabela tivesse um prefixo. Isso aqui foi uma escolha minha, né? Eu então coloquei o prefixo CRDC, que é basicamente crédito concedido, né? Somente para ficar mais organizadinho. É, E o campo solicitações de crédito, que é uma referência à, à tabela solicitações de crédito, como a gente pode ver aqui. Eu tenho aqui então a lista, né, da tabela crédito concedido e com um registro aqui, né, com um registro que eu criei, né. Eu acabei esquecendo de editar o formulário, agora que eu estou vendo, né. Eu não tinha abrido antes o formulário dessa tabela, então eu posso editar rapidamente aqui, né? Colocando os campinhos. Aqui a gente já tem o number. Vou colocar o nome. Vou colocar o valor do crédito. E o mais importante, né? Solicitação de crédito. Vou colocar aqui como o segundo. Nome, valor do crédito e a quantidade de parcela. Vou colocar aqui embaixo. Ah, legal. Eu realmente tinha esquecido, né, de editar o formulário, né, do registro. Eu estava vendo apenas na lista, mas editei aqui rapidamente, né? Então aqui está o number, solicitação de crédito sendo uma referência, o campo nome, o valor do crédito e a quantidade de parcela. O valor do crédito também sendo do tipo decimal. Pronto, então essas são as duas tabelas que foram criadas, né? Então vou colocar isso aqui como um destaque verdinho, já foram criadas.
foi atendida, na verdade, esses requisitos. Esse outro também aqui foi atendido. Vou deixar em verdinho. Eu vou agora apresentar o Record Produce que foi criado, né? Porque para popular essas tabelas, né, terá que ter um Record Produce, né, um item ou um item de catálogo, mas nesse caso a gente criou um Record Produce para popular essas tabelas, né. Eu estou aqui com o Record Produce nas configurações, eu já tinha mostrado ele aqui no portal, mas agora eu estou com ele aqui nas configurações, apresentando os campos, né. Aqui a gente tem o campo nome, e-mail, sexo, CPF, RG, endereço, telefone, agência, conta corrente, valor do crédito, quantidade de parcelas. Dando um destaque aqui para o campo sexo, né, que esse campinho aqui, ele, ele é um campo do tipo choice, só que ele está puxando os dados as choice dele, ele está puxando da própria tabela, da própria tabela, da própria tabela de solicitações, né? Se eu abrir ele aqui na, na verdade, estou com ele aberto aqui, né? Estou com o campo aberto aqui. A gente vê que ele está apontando para a própria choice da tabela de solicitações de crédito, né? Então, se eu for lá no portal, ele vai exibir os mesmos registros, as mesmas choices que tem na tabela solicitações de crédito, que são essas opções aqui, ó. Masculino, feminino, não binário e prefiro não dizer. É, deixa eu ver o que mais posso apresentar desse Record Produce. Talvez seja melhor apresentar pelo portal aqui. Ele ficou da categoria Como podemos ajudar você na CEFS Catalog aqui. É, abrindo o começo, né, só para vocês verem aqui. Aqui, ó. Como podemos ajudar você. E aqui a gente tem o Record Produce. Eu coloquei uma short description aqui nesse Record Produce. E coloquei algumas validações também, né? Por exemplo, eu vou simular, vou preencher na verdade, né? Não simular, eu vou preencher aqui esse Record Produce, esse formulário. E a gente tem uma validação para e-mail, né? Se eu colocar algum e-mail, alguma coisa que não é um e-mail, né? Na verdade, ele fala que não é um e-mail válido, então a gente tem que colocar um e-mail válido. O sexo ele vai ter que preencher, né? Com alguma dessas opções. Note que todos os campos estão como obrigatório, que foi um dos requisitos. É, eu acredito que aqui, o primeiro, um cliente não pode solicitar crédito sem preencher todos os campos obrigatórios. Basicamente esse requisito aqui. O CPF também coloquei uma validação, mas só que para CPF válido e ele não pode colocar qualquer coisa, né? Na verdade aqui, ó. Inclusive se ele colocar só número aqui, mesmo que ele coloque os 11 dígitos, se não for um CPF válido, ele não vai permitir. Para fazer essa validação, eu criei um scriptzinho, um, um client script aqui, catálogo client script. E essa lógica de validação aqui não foi eu que fiz de cabeça, né? Eu pesquisei na internet. E ela basicamente verifica se é um CPF válido, né? Se o tamanho do CPF está correto e se é um CPF válido matematicamente, né? Então, eu estou com um site aqui aberto para gerar um CPF válido. Vou pegar um CPF válido aqui e vou colocar. Vocês vão ver que ele vai aceitar. Boa. Ele aceita tanto com um pontinho, com os pontinhos e um tracinho, como sem também. Se você colocar um CPF válido sem os pontos e o traço, ele também aceita. Basta ser válido matematicamente. O campo RG
Eu coloquei para aceitar somente números. E o campo endereço, ele é um campo do tipo referência, né, apontando para a tabela location. Então, basta pesquisar o endereço do usuário. Como a maioria dos endereços estão cadastrados lá são endereços, creio, americanos, né? Então, não tem muito. Eu acho que tem Brasília. Deixa eu ver aqui. Brasil. Não tem Brasília. Só tem Brasil, mas não tem um estado ou cidade. É, o telefone eu também coloquei um regex para validar, então ele não aceita qualquer coisa. É, você colocar qualquer número aqui, ele não vai aceitar, tem que ser um número válido, com tamanho válido, então eu vou colocar aqui um número com tamanho válido. Aí ele já faz a própria formatação. O campo agência e conta corrente, como eu mostrei anteriormente, eu coloquei do tipo string. Então ele aceita tanto número como letras também. Isso porque eu andei pesquisando, né? E pelo que eu vi é aceito, né? Em alguns bancos que coloque alguma letra, né? Um dígito, sendo letra, um dígito não, na verdade, né? Uma letra, né? E o campo conta corrente também. O valor do crédito só aceita número. Então, esse aqui é o valor que o usuário vai pedir, né? Então, eu vou colocar aqui 100 mil reais. E a quantidade de parcelas, né? Eu vou colocar aqui que vai para 10 vezes. Hum. Eu vou fazer essa solicitação agora e vou começar a explicar a questão do fluxo. Solicitação criada. Vou dar um refresh aqui na tabela. Legal. Primeira coisa que a gente nota aqui, né, que o state está pendente. Só vindo nessa outra tabela aqui, ó, vocês vão ver que eu vou dar um refresh. Não foi criado ainda o registro de auditoria aqui, né? Tá só o único registro que foi criado aqui. É o Jonas, talvez. É, abrindo o registro que eu criei aqui, ele está pendente porque ele está aguardando aprovação, né? Coloquei para ficar pendente quando ele estiver aguardando aprovação. E ele já registrou aqui no Work Notes que a solicitação foi recebida e que está aguardando aprovação. É, eu vou abrir também aqui. Eu tinha esquecido de mostrar, mas eu estou com as configurações, o registro do Record Produce aberto aqui também, né? Mas basicamente eu mostrei lá também pelo o App Engine lá. É a mesma coisa, né? Aqui a gente tem o Record Produce, as variáveis que foram criadas, a maioria do tipo Singuline, algumas do Select Box, que é o sexo, e o endereço que é do tipo Reference. Aqui eu tenho os scripts que fazem a validação do telefone e do CPF. Eu vou abrir também aqui a tabela de e-mail de saída. É, a gente repara que chegou um e-mail aqui para mim, né? Para o meu e-mail aqui fictício. Chegou agora, acabei de enviar. E está solicitando, esse e-mail está basicamente falando que foi enviado para a solicitação foi recebida e será encaminhado para aprovação. Em breve lhe daremos um retorno sobre a análise feita. Deseosamente PBB. É, basicamente é um dos critérios que foram solicitados aqui, né? Cadê? Durante todo o processo, o cliente deverá ser notificado por e-mail sobre a solicitação. Tem mais alguns tipos de e-mail que ele vai receber, né? Que é quando é aprovado e quando a solicitação foi terminada, né? Então ele recebe os e-mails. Já já eu vou mostrar.
verdade, eu vou mostrar agora. Vou abrir o fluxo. Tá. Vou expandir a tela para ficar melhor a visão. Mas aqui nós temos o flow, né, que foi criado. Dá um pouco do zoom. O trigger é para quando o registro é criado, né, na tabela solicitações de crédito. Então, toda vez que um registro é criado, esse flow é disparado. Na linha 1, eu estou pegando as variáveis do record produce, solicitações de crédito, todas as variáveis aqui. Tá cinzinha porque eu não estou em modo de edição, né? É, e assim que esse fluxo é disparado, ele já envia o e-mail para o usuário, né? Que é aquele e-mail que eu mostrei agora há pouco, né? A solicitação foi recebida, será encaminhado para aprovação. Após enviar o e-mail, né? A gente vem para um action de atualização, onde ele coloca o status pendente, né? O state pendente, que é o que eu mostrei agora há pouco, né? E ele coloca também um work notes, uma mensagem no work notes, né? Que é essa aqui, estado pendente e a mensagem lá. Tá. E depois ele cria a aprovação de fato, né? Pela Action Ask for Approval. É, um dos requisitos é que todos os usuários têm que aprovar, né? E deve ser enviada a aprovação para o grupo RMA Approvers, né? O RMA Approvers está nesse critério de aceite aqui, né? Todas as solicitações de crédito devem ser aprovadas por todos os integrantes do grupo RMA Approvers. Então, coloquei aqui a aprovação, todos os usuários devem aprovar. Então, esse critério aqui foi atendido. Continuando no flow aqui, eu coloquei um if aqui, né? Se foi aprovado, se esse ask for approval retorna um aprovado, eu envio um e-mail para o usuário dizendo que a solicitação de crédito dele foi aprovada e em breve será liberada. Vamos aprovar aqui então essa solicitação. Como a gente viu, né, ele envia para todos os usuários do grupo RMA Approval e, e esse grupo tem dois aprovadores, né? Se eu abrir aqui um usuário, daqui eu consigo, aqui é boa, daqui eu consigo chegar no grupo. Olhando aqui o grupo RMA Approval, tem o David Lu e o Fred Lud. Então vou aprovar aqui por esses dois carinhas. E vou aprovar pelo Fred também. Boa. Olha, já apareceu alguma coisa aqui, né? E já mudou o state aqui, ó. O que é que ele disse aqui, né? Ó, ele já colocou aqui no, ele já mudou o state, inclusive aqui, ó, state work in progress, era pendente. Colocou aqui no work notes, solicitação de crédito aprovada pelo grupo, registro criado na tabela créditos concedidos. Eu coloquei uma mensagem aqui, né, para toda vez que for aprovado, ele já cria o registro na tabela crédito concedidos. Se eu der um refresh aqui, ó, na tabela crédito concedido, a gente vai ver que tem um segundo registro aqui, né, que é o CRC terminando em 1002, foi criado para mim, a quantidade de parcelas e o quanto eu pedi, né, 100 mil. É, com uma referência para
para a tabela de solicitações de crédito, né? Que é essa referência aqui, ó. Nessa coluna aqui é uma referência para a tabela de solicitações de crédito. É, voltando lá no registro, ele ainda está em work in progress, né? Inclusive, é, talvez seja interessante eu mostrar isso no flow execução. Mas continuando aqui o flow, né? Depois que ele é aprovado, ele envia um e-mail para o usuário. Então, se eu vim aqui na tabela de e-mails, ele enviou aqui. A gente pode ver no primeiro registro aqui, né? Solicitação de crédito aprovada. Se abrimos esse registro, vou fechar isso aqui e abrir esse. Temos a informação, né? Solicitação de crédito foi aprovada, em breve será liberada. Depois que ele faz esse e-mail, ele atualiza o registro da solicitação, né? Coloca, coloca aquela mensagem que a gente viu agora há pouco, aprovada, coloca em progresso e atualiza o grupo para Open Space. Eu não reparei, esqueci de explicar, mas está aqui, ó, o Open Space. É, e depois ele chama essa action aqui, crédito concedido. Essa action aqui foi uma action que eu criei, foi solicitada nos critérios também, né, para criar uma action. Então eu criei essa action chamada PB Banco, PB Bank, crédito concedido, onde ela tem 4 entradas obrigatórias, que é o nome, solicitação de crédito, valor do crédito e quantidade de parcela. Coloquei obrigatório porque aqui na lógica de negócio eu não permito, eu não deixo criar, na lógica, né, não deixa criar registros se faltar algum valor. Vocês vão ver daqui a pouco onde eu coloquei essa condição. Também foi solicitado para criar um include script. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ele não vai deixar abrir por aqui, não. Go to the definition. Ele não vai deixar eu ir por aqui, abrir por aqui. Então eu vou pesquisar lá na tabela, duplicar esse carinha aqui e abrir a tabela de script include. Script include. Isso aqui. Tira esse filtro aqui. Legal. Tá. Esse foi o script include que eu criei. Veja que ela está na mesma aplicação PBBank. Eu criei somente um método, né, que é o que precisava, né, para essa atividade, mas coloquei o nome úteis aqui porque fica disponível para criar outros métodos se for preciso futuramente. Esse método, esse método ele recebe 4 parâmetros, né, que é o nome, solicitação de crédito, valor do crédito e quantidade de parcelas. Eu faço uma verificação aqui, né, uma verificação rápida nesse if para verificar se tem valor neles, né? Se por acaso algum deles vier vazio ou null ou undefined, eu já paro aqui, né? Já retorno null e já lanço o erro lá na tabela de log dizendo que tem valor errado, né? Chegou algum parâmetro com inválido. Então essa foi a verificação que eu coloquei para somente criar registro nessa tabela se vier tudo certinho. Passando desse if, né, significa que chegou tudo certinho aqui, então eu instancio um glide record para a tabela crédito concedido, inicializo ele aqui e vou colocando os valores, né, no nome, valor do crédito, solicitação, esses são os campos da tabela, né? Então eu saio atribuindo aqui com um set value. Então eu faço o insert dele, né? E esse insert ele retorna o sysid do registro que foi criado.
Se ele retornar o sysid, significa que deu sucesso. Então o registro foi criado. Então, se o registro foi criado, eu começo aqui a criar minha resposta, né? Eu fiz dessa forma, criei uma variável result aqui, que é um objeto que tem dois atributos, né? Duas propriedades, né? O sysid do registro e o number. Esse number, como a gente viu, é o number que aparece aqui no Work Notes, né? Aqui, ó. É o number do registro que foi criado, o CRDC, com final 1002, que foi criado lá na tabela de crédito concedido, a tabela de auditoria. Voltando lá para o script include, eu coloco um log aqui dizendo que foi criado com sucesso e retorno o meu objetinho, o result. Mas se por acaso ele não entrar nesse if, né, então ele não vai retornar aqui, então ele vai cair nesse erro aqui, né? Ocorreu algum erro não mapeado, então eu já lanço esse errinho aqui e retorno null. Agora indo lá de volta para a action que eu criei, eu instancio aqui, né, aquela classe lá, aquele script include, né, e chamo o método insertRecord aqui, passando os atributos que são as entradas que eu recebi nessa action, né. Então, lembra que o meu script include retorna um registro, né? Retorna um objeto, né? Chamado record lá que tem o sysid e o number. Então, eu verifico, ele retorna isso ou retorna null se der errado, né? Se ele retornar null, ele nem entra nesse if, mas se ele retornar o objeto aqui, eu pego a informação do number do registro que foi criado e coloco um valor true numa variável chamada insert, né? Mas se por acaso ele não entrar nesse if, eu já coloco o valor desse insert falso e o valor do record number igual a vazio. E no final, né, eu atribuo, voltando aqui na parte de script, aqui está as variáveis de saída, né, os output variables, e no outputs aqui eu só pego aqueles valores lá de saída do script. Agora voltando lá pro flow, né? Como eu chamei essa action aqui na linha 8, eu verifico se foi criado o registro, né? Então, lembra que eu coloquei true se der sucesso? Então, se der true, eu coloco aquela mensagem no worknotes, né? Registro, aí o number dele aqui, criado na tabela crédito concedido. Mas se por acaso alguma coisa não prevista, não for que eu não previ aqui na lógica e não criou o registro, aí ele vai cair nesse else, né? Então, se o registro não foi criado, eu já coloco aqui, ó, registro não foi criado na tabela créditos concedidos, favor analisar a causa. Mas essa mensagem aqui vai ser lida por o técnico, né? Então o técnico desse grupo Open Space vai analisar essa mensagem e vai verificar por que não foi criado. Depois dessa lógica desse if aqui, né, eu criei essa wait for condition aqui e eu coloquei uma lógica um pouco diferente, né? Eu coloquei assim, ó, em vez de colocar state is complete, para ele aguardar pelo estado de state is complete, eu coloquei states not work in progress. Para o caso, né, da solicitação ser fechada com algum outro estado que não close cloned. E no final dessa opção aqui, eu coloco um status, eu coloco uma nova atualização do registro, colocando no worknotes que a associação de crédito foi atendida. E envio um e-mail para o usuário, mais uma vez, dizendo que o seu crédito foi liberado com sucesso. Esse tudo aqui foi no if do aprovado, mas se por acaso cair no não for aprovada, né, então eu só atualizo a solicitação como close incomplete e com o worknotes, a mensagem no worknotes dizendo que a solicitação de crédito foi rejeitada e envio um e-mail para o usuário dizendo que a solicitação de crédito não foi aprovada.
Por favor, consultar algumas de nossas agências para uma análise mais detalhada. Então, esse critério aqui, voltando para o documento, né, esse critério aqui que diz que durante todo o processo o cliente deverá ser notificado por e-mail, ele foi atendido. Além de que todas as solicitações aprovadas devem passar para o status de Work in Progress. Como a gente viu, ele só muda para o status de Work in Progress se for aprovado. Após aprovadas, as solicitações de crédito devem seguir para o grupo Open Space. Como podemos ver nesse registro que eu criei, né? Após aprovada, ele foi para o grupo Open Space. É, esse seguinte aqui, né? Os solucionadores do grupo Open Space devem passar a solicitação para o status Close Compte para concluir o processo. Simulando que eu sou desse grupo aqui, eu coloco como Close Compte. Vou atualizar o registro. Veja que ele colocou mais uma vez aqui no Worknotes solicitação de crédito atendida e o status como Close Compte, né? Então, esse requisito foi atendido. Se eu verificar na tabela de e-mail mais uma vez aqui, ó, ele vai enviar mais um e-mail é, dizendo que o crédito foi liberado com sucesso. Legal. É, deixa eu ver o que mais. Toda vez que uma solicitação mudar do status, um lançamento deverá ocorrer no campo Worknotes com informações que facilitam o atendimento posterior. Exemplo, solicitação de crédito aprovada pelo grupo XPTO. Como a gente viu, né, estou colocando várias mensagens aqui no Worknotes, inclusive essa que foi solicitada, né, solicitação de crédito aprovada pelo grupo, registro criado na tabela tal, solicitação de crédito atendida, ou solicitação recebida, aguardando aprovação, então esse critério aqui foi atendido. É, os lançamentos na tabela auxiliar de auditoria devem ser feitos utilizando o Action, Script Include e Glide Record, esse requisito também foi atendido. É, esse também foi atendido, esse requisito, né? O cliente não poderá solicitar mais de uma solicitação de crédito por formulário, ele só consegue solicitar uma. E o crédito poderá ser liberado se passar por aprovações prévias. Como a gente viu, esse requisito também foi atendido. Só que eu só fiz os casos de sucesso, né? Deixa eu fazer aqui um caso de erro. Deixa eu botar Carol Barbosa. Barbosa, arroba e-mail.com. Sexo feminino. Vou gerar um outro CPF aqui. RG. Endereço. Endereço aqui. Não pode ser qualquer coisa não. Agência. Conta. Vamos supor que ela está pedindo 1 milhão. 10 milhões pode ser. E ela vai pagar isso quantas vezes? Sei lá, 50 vezes. Vamos submeter esse registro. Fechando algumas coisas que não precisa. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Dá um refresh nessa tabela para vocês verem que não foi criado o registro ainda.
Legal. Não foi criado ainda o registro, mas foi criada a solicitação de crédito, né? Então, deixa eu dar um refresh aqui. Aqui, ó, foi criado o registro para Carol Barbosa. Foi enviado para o grupo RMA Approvers. E um dos dois vai reprovar aqui. Vou reprovar pelo Fred. Rejeitar. Ó, como um rejeitou, então essa solicitação aqui já não vai mais para frente. Vou dar um refresh aqui na tela. Ó, foi fechado como close incomplete. É atualizado como solicitação rejeitada. E se eu olhar nessa tabela aqui de auditoria, der um refresh, não foi criado mais nenhum registro, porque a solicitação foi rejeitada. E se eu olhar lá na tabela de e-mails, cadê? Aqui, ó, Barbosa, arroba e-mail. Uma mensagem falando que a solicitação dela não foi aprovada. É, uma coisa que eu poderia fazer aqui é mostrar as execuções, né? Aqui a gente tem algumas execuções. Essa aqui de erro foi uma que eu estava tentando fazer mais cedo, estava dando erro na chamada do script. Mas a que importa é a que foi criado recentemente, que eu acho que ele não deixa organizar por data. Pior que tá uma outra hora, né? Opa, solicitação de crédito, essa 10h49, 16, deve ser essa aqui. Deixa eu ver. Não é esse registro. Deixa eu olhar aqui nas execuções. Ah, deve ser esse aqui. Como ele não tá, o sinal não está usando o horário do Brasil, né? Deve estar usando o horário americano, então fica ruim para se basear. Ah, maravilha. É esse aqui, ó. Ele chegou aqui, né? Não foi aprovado e caiu no else aqui, ó, com a opção de rejeitado. Bom, então eu acho que é esse, né? Acredito que tenha atendido a todos os critérios, tenha passado por todos os pontos que foram, tenha explanado todos os critérios que foram solicitados, né? Aqui está a aplicação, a tabela, as tabelas, o flow, action, include script,
formulário, recurso produz. E eu acho que é isso. Então, qualquer dúvida, pessoal, fica à disposição.